Está começando o Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia, estou aqui com... Bertaldinho, marido da Kênia, sempre azul. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante. A gente está ouvindo tantas notícias aí maravilhosas da ciência, de pesquisa. Então, nós trouxemos eles aqui para a gente saber exatamente do que se trata tudo isso que a gente está ouvindo aí na mídia, polilaminina, e como é que é isso, não é, a pessoa vai andar, não vai andar, como é que é? Então, está aqui a professora Tatiana Sampaio, bem-vinda. Obrigada. E o doutor Bruno Cortes, bem-vindo. Obrigado. E bom, uma alegria tê-los aqui. Vamos... vou falar aqui detalhadamente quem é, né? A professora Tatiana Sampaio. Ela é bióloga, professora e pesquisadora da UFRJ, com pós-doutorado em ciências, e é um dos destaques da lista Forbes Mulheres mais poderosas do Brasil de 2026. Olha que maravilha, hein? Isso é para todo mundo não, hein? E o Dr. Bruno Cortes, médico neurocirurgião, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar. Vocês trabalham juntos? Ou em alguns momentos, como é? Sou no projeto. No projeto. No projeto específico, esse que está fazendo o maior sucesso, não é isso? Ah, muito bem. E, assim... As pessoas têm curiosidade de saber como começou esse estudo, de onde veio essa ideia de ir por esse caminho, de estudar, que as pessoas nem sabem direito o que é uma polilaminina. Então, vamos explicar aí para o pessoal entender. Olha, a ideia de usar laminina, que é a proteína que é a matéria-prima da polilaminina, para a lesão medular, é uma ideia muito simples, porque ela vem da observação da própria natureza. Então, quando a gente nasce, a medula já está formada e as conexões já estão feitas, os axônios já estão ali dentro, os neurônios, está tudo pronto, né, na hora que a gente nasce. Mas isso em algum momento se formou. E no momento em que estava em formação, quando a gente estava ainda na barriga da mãe, esses axônios tiveram que crescer, né? Esses que são lesados no lesão medular, em algum momento histórico, né, da história deles, eles tiveram que crescer. E nesse momento em que eles cresciam, quando a gente era um embrião ainda, eles cresciam sobre laminina. Então, usar a laminina para fazer o caminho para que eles voltem a crescer é uma ideia simples. E, na verdade, o que a gente descobriu no laboratório foi uma forma de fazer com que essa laminina, que já existia disponível comercialmente, já podia ser usada em laboratório, transformá-la numa forma mais estável e mais potente para que ela pudesse ser usada como um medicamento. Mas ela já existia para fazer o que antes? Se usa para pesquisa em laboratório. Ah, só para pesquisa. Isso, é uma coisa assim que é um pouco longe da realidade de quem não trabalha em laboratório, mas assim, no laboratório a gente estuda função das proteínas, a resposta das células, como é que as células respondem a hormônios, a moléculas de modo geral. Então isso se faz em laboratório. E se estudava a resposta de várias células à laminina. E a laminina você podia comprar num vidrinho, não de uma indústria farmacêutica, mas de uma fábrica de insumos para laboratório, né? Então foi isso que a gente usou no início, e era com isso que eu trabalhava antigamente. E a ideia era ver se as células respondiam a essa laminina. E nós vimos que quando transformava a laminina em polilaminina, as células respondiam de uma forma muito mais eficiente, né? Então, em outras palavras, já se sabia que se a gente colocasse um neurônio em cima de um tapete de laminina no laboratório, ele crescia os axônios. Quando a gente colocava sobre polilaminina, aí o axônio crescia muito mais. Então, daí a gente teve a ideia de usar a polilaminina como uma terapia para lesão medular. Quantos anos pesquisando?
Olha, desde o momento da primeira descoberta até hoje, passaram-se 27, 28 anos. Eu não me lembro exatamente qual foi o dia da descoberta, mas foi mais ou menos no ano de 97 para 98. E ali você vislumbrava que poderia ter um caminho para consertar essa lesão, ou para criar um novo caminho. Para criar um novo caminho para consertar. Criar um novo caminho para consertar. Porque quando a pessoa ela lesiona, essa conexão é interrompida. E é isso que faz com que a pessoa não volte a ter o movimento, Exatamente. não é isso? Porque pode consertar a coluna, botar pino e tudo, mas se não tiver essa ligação, porque falando para leigos, né? O que é feito hoje é uma estabilização ortopédica, só para a pessoa poder ficar ereta. Então, é uma estabilização, é uma correção. Porque vocês estão começando a tentar ligar os fiozinhos, né? Os fios, Exato. Esse aqui coisou aqui, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. Eu acho interessante a Tatiana falar, Assim. para eles entenderem melhor sobre o polímero e o monômero e como você voltou a polimerizar, que isso é uma coisa interessante dela explicar do ponto de vista leigo. Então, vamos falando para leigo mesmo, porque todo mundo aqui é leigo, os que estão assistindo também. Senão ninguém vai entender nada. A laminina é uma proteína que a gente já tem no corpo. E ela está presente em vários lugares, ela tem várias funções. Ela é onipresente, tá em todo lugar. Só em osso que não tem muito, mas o resto tudo tem. E o que ela faz ali? Ela faz várias coisas, ela também tem muitas funções. Ela, além de estar presente em vários lugares, está presente em todos os animais, está presente desde sempre, ao longo da evolução e também no desenvolvimento embrionário. Então, ela é importante porque tem que ser, né? Se está presente em todo lugar, tem que ser importante. O que se observa é que quando você vai olhar ela na natureza, quer dizer, no nosso corpo, se a gente for olhar como ela está na forma de polímeros, que é como se fosse um colar de pérolas. Quando a gente tira do corpo para colocar num vidrinho e comercializar, para laboratório, como eu falei para vocês antes, você tem que arrebentar esse colar de pérolas. Aí o que vem no vidrinho são as pérolas. E a gente imagina, não precisa estar no colar. Se você tem ali a pérola, a célula já vai reconhecer que está ali a laminina. Só que não. Né? O que a gente mostrou é que só que não. A célula precisa ver o colar de pérola inteiro para ela poder reagir e poder ter todo o seu potencial de crescimento do axônio novamente. É como se fosse um terço. Só que um terço, se você vê um monte de bolinha solta, você não consegue ver que aquilo é um mistério. Mas quando aquelas bolinhas estão todas juntas, já viu um terço? Sim, claro. Então, um terço. Vamos pegar um terço. Um terço está aqui cheio de bolinhas, não é? Sim. Então, se eu arrebento isso aqui, eu não consigo saber que isso aqui é um mistério do terço. Mas, para que eu saiba que isso aqui é o mistério do terço, isso aqui tem que estar tudo junto, com esse fiozinho passando e chegando até aqui. Exatamente. E, portanto, fazendo tudo isso daqui, chega-se a um rosário, ou seja, chega-se a esse caminho para ligar um ponto ao outro, é isso? Exatamente, é essa a ideia. Se eu te disser, se eu separo todas as contas do terço e te dou só uma conta, isso é um terço? Não. Você vai dizer, não é um terço. E não é nenhum mistério. Exatamente. Mas na hora que eles estão juntos, aí é que eles têm a sua função. Exatamente. Então, no caso da polilaminina é a mesma coisa. Mas, ainda sobre a lesão, quando, digamos, foi interrompido aqui, esse medicamento, ele pode começar a fazer o mesmo caminho aqui ou ele faz um caminho lateral aqui para unir lá embaixo? Então, tem dois personagens. Um personagem é a laminina, que é o que a gente usa terapeuticamente. Isso é a pista, é o que faz o conduíte. É o trilho. É o trilho, exatamente, é o trilho. Existe um outro personagem que é o axônio, que é o fio que vai fazer a condução. Então, o fio é cortado e depois ele não consegue crescer porque ele não tem mais o trilho para crescer. Então, o que a gente dá é o trilho e aí o axônio, que é o fio, cresce sozinho em cima do trilho. Porque o axônio, ele é parte de uma célula, ele está vivo, ele sabe crescer, ele só não cresce sozinho porque não tem trilho. Porque não tem trilho. Então botaram uma parede ali. Exatamente. Aí como é que eu vou, amigo? Não dá, tem uma parede aqui, tem que furar a parede, eu vou. Exatamente. E por que vocês foram procurar a laminina?
olha como é que é no dia que o fio está crescendo, como é que ele está? Aí você vê ele lá todo protegido num caminho de laminina com ele em cima. Então, vamos dar o caminho, quem sabe se ele acha. E você dá e ele acha. Então, faz bastante sentido. Total, né? Total. É tão simples que parece sem graça. Não, tem muita graça. Tem muita não, graça. eu discordo, tem muita graça. Não, mas é porque eu acho que as pessoas imaginam que existe uma certa engenhosidade, né? Você imaginar como é que foi pensar nisso, foi uma construção, mas a ideia em si, ela é muito simples, ela é só a observação da natureza. Quer dizer, a polilaminina, na verdade, é uma reprodução da natureza. Não tem nada de... Mas às vezes o óbvio, pode ser óbvio, muitas pessoas não enxergam, quer dizer, ninguém enxergou, né? Você enxergou. Mas o fiozinho estava lá querendo crescer. E não conseguia crescer. Não, bota isso aqui que cresce, rapaz. Pronto. E a laminina não cresce no adulto. A laminina então, não está presente no adulto. O que era feito lá na época embrionária. Não está presente, não. Está presente, mas não nasce, né? Não tem novos, vamos dizer isso, é isso? Mais ou menos. A laminina, ela tá... Porque tem uma contradição aí, porque eu falei, a laminina está presente em todos os lugares, e agora ele falou que não tinha no adulto. Então, a laminina é presente em quase todos os lugares. No sistema nervoso central, que é no cérebro e na medula espinhal, ela está presente na vida embrionária, na vida adulta ela desaparece. Em outros lugares ela permanece. Então, por exemplo, na nossa pele está toda a epiderme cola na derme com laminina. Então, por isso é que se chegou à conclusão, durante anos da medicina, que o sistema nervoso não se regenera. E a Tatiana reproduziu o que era feito no trilho embrionário. Essa laminina, vocês pegam do embrião? A gente pega da placenta. Perdão, falei errado, da placenta. Pega da placenta, mas não é porque está presente ali durante a vida embrionária. É simplesmente porque a placenta ela é descartada. Entendeu? É um material de origem humana. Quer dizer, um material humano, um tecido humano que se joga fora. E tem uma massa muito grande. Então, ali tem muita? Tem muita e é grande, né? A placenta é grande. Onde a gente vai achar? Cada placenta pode ter meio quilo. Pode ter até mais. Então, onde a gente vai achar meio quilo de tecido humano? Agora ninguém vai querer jogar fora a placenta. Todo mundo quer guardar a placenta. Todo mundo quer guardar a placenta, Tem que doar na hora, não adianta guardar, não. Tem que ter a doação. E se congelar, né? Precisa doar, porque essa placenta ela é levada para a fábrica, para a indústria. Lá ela é toda macerada, passa no liquidificador. Faz um milkshake. Aí depois você faz o processo de purificação, de extração, depois de purificação, e aí você bota num vidrinho, isso já purificado. Mas e as grávidas que estão ouvindo? Se elas fazem, eu quero doar, como é que elas fazem? Olha, atualmente, a empresa que está produzindo, que é o Laboratório Cristália, eles ficam no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itapira. E eles fizeram um convênio com as maternidades da região e lá eles coletam todas as placentas. E o que eles dizem é que eles não têm limitação ainda, que o que eles recebem de doação é suficiente para equiparar a capacidade produtiva que eles têm. Então, por enquanto, não está faltando. Até porque ainda não é um remédio vendido em larga escala, ainda está em estudo. Sim. Mas assim, uma coisa que eu queria dizer, antes de a gente aprofundar um pouco, é que independentemente o caminho final que isso vai tomar, isso já foi digno de um prêmio Nobel. Tá todo mundo falando isso, né? O que todo mundo fala é o prêmio Nobel. Assim, não importa. Se o sujeito tem uma lesão de 30 anos, a gente ainda não descobriu como fazer. Se o sujeito tem uma lesão de 1 ano, 9% vão poder, melhorar sozinho. 3% se espirrar, não sei o quê. Não, isso não importa muito. Eu acho assim, esse primeiro olhar, essa primeira descoberta de que, olha, cara, aqui tem um caminho. Eu nem sei o caminho todo, porque eu estou pesquisando o caminho, né? Antes que os críticos de plantão encham a paciência. Mas aqui tem um caminho. Esse caminho, por exemplo, hoje a gente pega um avião, um A380, com 5 mil pessoas dentro. Mas o Santos Dumont teve que arrumar um negócio lá com 2 asas, se jogar e ver se ia. E que todo mundo hoje usa avião. Eu acho que é a mesma coisa, independentemente, queria que você soubesse isso, sabe? Da nossa gratidão em tudo isso. Das pessoas todas que não podem agradecer e que talvez nem consigam receber, mas que eu tenho certeza que todas elas
torcem para que isso tenha o melhor desfecho na sua mão possível e imaginário, porque é realmente um fio de esperança, né? E se dá uma esperança desse tamanho, né? A chance de que a pessoa possa melhorar, isso para mim é digno da academia conferir um prêmio. Para que fique escrito na história. Eu acredito que a academia age um pouco diferente. Entendeu? Né? Eles precisam ter todas aquelas pesquisas científicas, não é isso? Como é que funciona? Eu acho que eu sinceramente não conheço bem como funciona a indicação também, você de prêmio Nobel. Não digo nem indicação. Eu acho que são várias... Quando surge algo novo na medicina, que eles falam assim, não, foi pesquisado, foi estudado, como é que são essas etapas até dizer, ok, pode usar em humano, pode não sei o que, essas coisas. As fases, deve ser as fases. Você pensa o seguinte, você pode fazer uma operação hoje sem anestesia? Não. O cara da anestesia, ele deveria ter um busto... A gente está com neurocirurgião aqui, ele pode dizer. Ele tem que ter um busto em praça pública, em cada praça. Com certeza. Se você achar que não, a gente opera o primeiro sem anestesia. Isso aí mesmo. vê se... É verdade ou não é? Sim, antigamente operava sem anestesia, o doente morria de choque neurogênico. Aí, imagina! Mas... Morrer de dor. Desculpa aqui. É o verdadeiro morrer de dor. É óbvio. Choque neurogênico. Mas as fases de aprovação, de estudo, como é que funciona? Então, depois que um estudo, que um medicamento ele chega a uma formulação definitiva, a indústria farmacêutica pede à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para aprovar os estudos clínicos. Então, o primeiro, que é o estudo clínico fase 1, que se chama para testar a segurança, é para saber, olha, não faz mal. Depois, o segundo é para testar a eficácia. E o terceiro já é para testar a eficácia num grupo maior de pacientes, para poder... porque o segundo, que testa a eficácia, saber se funciona, se não funciona, ele é feito com um grupo muito homogêneo, num único centro. Então, mesmo que você tenha um efeito positivo, ainda você precisa dizer, olha, funcionou nesse grupo, mas também vai funcionar em outros. Então, o terceiro, geralmente, é um estudo multicêntrico, com vários pacientes e também com pessoas de grupos diferentes, em países diferentes. Então, para mostrar que não é um medicamento que vai funcionar apenas num determinado grupo de pessoas, com um determinado tipo de lesão, com um modelo de lesão, com um grupo homogêneo de pacientes, como é o fase 2. Mas tá? tudo bem, é todo digamos assim, um critério para poder falar. Mas assim, eu fico imaginando, assim, as minhas perguntas são todas leigas, tá? Me desculpe porque eu sou leigo. Né? Mas eu fico imaginando. São as melhores. Eu não sei quantas pessoas você já presenciou esse troço, mas eu fico imaginando o primeiro. Você assim, cara, eu acho que aqui tem um caminho. Aí ele pega ali, vamos injetar esse troço nesse cara aqui. E aí, sei lá de que horas, o cara que era completamente paralisado, e independente aí de estatística, esse cara podia melhorar sozinho, ele espirrou e melhorou. Não. Eu fico imaginando a emoção de ver assim, o cara lá que não mexia nada e de repente ele faz assim com o dedo. Cara, isso deve ser um negócio de outro mundo. É muito emocionante, não é? Não é não. O primeiro. Porque o histórico da lesão medular, eu sou neurocirurgião, eu sou formado há 33 anos e desde acadêmico eu faço neurocirurgia. Então, um histórico de um lesado medular é uma cadeira de rodas ou uma cama ou até um respirador, dependendo da altura da lesão, pro resto da vida. Isso é um fato que está no livro e acabou. Então, não existe você voltar a andar ou voltar a ter movimento depois de uma lesão completa da medula. Ponto. Tecido nervoso não se regenera. Então, a partir do momento que a gente começou a observar, lá em 2017, quando começou a fazer alguns estudos e começou a ver, de fato, mexer um dedo da mão, um dedo do pé, ou conter os esfíncteres, segurar a urina, segurar cocô, isso é uma coisa fantástica, é revolucionário de fato. Então, a gente que está acostumado, um neurocirurgião, operar, fixar a coluna, estabilizar a coluna, ele poder ficar em pé e fazer fisioterapia, e aquele mesmo paciente, com aquele mesmo perfil, você vê ele mexer, e a gente, sabendo do nosso histórico, do grande grupo controle que tem no mundo inteiro, que o tratamento no mundo inteiro sempre foi igual, que é fazer o quê? Cirurgia óssea, mais nada. Então, no mundo inteiro o tratamento é esse.
e você vê aquele paciente que seria o tratamento standard, você injeta uma polilaminina e vê ele começar a mexer, chega a ser assustador. E a gente viu vários. A gente agora a gente está com, só de janeiro para cá, que a gente está com 30 casos. Que aí a gente pode falar depois que é do estudo compassivo. Mas a gente está com 30 casos. E cada caso que a família manda mostrando os vídeos de casa, chorando e mostrando aquilo, até a gente se assusta com o que a gente vê, porque a gente está acostumado, de fato, historicamente, o tecido nervoso não se regenera. A cirurgia é para você sentar, poder ficar ereta e fazer fisioterapia. Essas pessoas que voltaram a ter movimento, estavam com esse fio totalmente cortado, 100% cortado? Sim. Porque eu vou dizer, também sou leiga no assunto, mas vou perguntar assim, se eu perguntar também de um jeito meio esquisito, vocês me ajudem. Mas eu ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte: não, melhoraram porque foram operadas. Mas não adianta operar se o fio foi cortado. Nenhum neurocirurgião consegue ligar esse fio, não é isso? A não ser que tenha essa substância, Sim. Não é isso? Sim. Nós temos lesões abertas que eu tenho vídeos que eu operei, que a coluna estava completamente desalinhada e você via que não tinha medula ali dentro. Agora, em janeiro, 2 pacientes que a gente olhou e viu. A gente só alinhou, mas aqueles neurônios não se colam. Não se colam. E a gente injetou polilaminina. Quantos casos eu já fiz desses? Milhares. Em 33 anos, milhares. E qual foi o destino deles? Nenhum. Cadeiras de rodas. Com isso, com a polilaminina, a gente vê casos. Não é que todos vão andar. É aquilo que o Bertaldo falou, não são todos que vão andar. Mas um ganho que ele tenha, e nesse caso teve ganho, já movimentando perna com 15 dias, eu testemunhei, tem vídeos, que não tinha medula. Um outro caso de um paciente completamente tetraplégico, dele comer sozinho, pra gente pode não ser nada. Nossa, pra ele é tudo. É tudo, porque ele pode morrer de inanição. E a gente tem essas documentações. Então, que ninguém nunca pensa nisso, né? Exatamente. Se não tiver alguém para alimentar a pessoa, ela vai morrer de fome. Os pequenos movimentos. Os pequenos movimentos, que pra gente é automático, você não pensa, pra eles é tudo. Então, o simples fato dele pegar um biscoito e levar na boca dele é motivo de comemoração que a maioria das pessoas não valorizam. E a gente vê. E isso a gente vê. E você está comparando com o quê? Com o que existe no mundo. Em algum outro local do mundo alguém está fazendo alguma pesquisa nesse sentido? Vocês têm a notícia? Com polilaminina para lesão medular, não. Tem pesquisas em outros lugares do mundo com polilaminina, pesquisa experimental, em laboratório, né? Com animais. Tem um grupo nos Estados Unidos que trabalhou com lesão de nervo periférico. E usou polilaminina, mas assim, usou se referindo a gente, né? Entendi. Ao trabalho. Ou seja, é uma ideia brasileira. Sim. É uma polilaminina é brasileira. É brasileira, não né? Tem como. Mas antes de vocês aplicarem numa pessoa, vocês aplicarem em algum animal. Sim. E viram eles melhorar também? Sim. Muitos ratos. Muitos? Muitos. Mais de 500. Gente, é incrível isso. E cachorros, que obviamente não foram lesionados. Pedimos para os tutores. Sim, claro. Já estavam lesionados. Sim, lesionados com hernia de disco, por exemplo, claro. que voltaram a andar. Nossa. Gente, isso é realmente fantástico. Tem um rapaz que eu vi, eu acho que eu não sei o nome dele, não sei se é Bruno. É esse? É Bruno? Bruno. Gente, ele era tetraplégico, ele estava empurrando uma cadeira de roda. Eu falei, como assim? No caso dele também estava totalmente rompido? Totalmente. Não, no caso dele foi totalmente comprimido, né? No caso do Bruno Drummond. Muitos pacientes mandam pra gente assim, uma ressonância e falam assim: eu tenho lesão completa. Você muitas vezes não visualiza a lesão completa. O fato dela comprimir e fazer aquela compressão já é clinicamente uma lesão completa. Não significa, a lesão completa não significa que ela arrancou. Ela pode ter sido comprimida, exprimida, esmagada, ela está lá esmagada e nunca mais volta a andar. Então ele é considerado uma lesão completa pelo exame clínico, por alguns exames complementares.
Entendeu? A definição de lesão completa não é uma definição anatômica. Quer dizer, não é porque os dois se separaram. Isso se chama transecção, que existe também. Tem vários casos. Foram esses dois casos que eu citei, foram vários transecção. casos que ele citou foram transecção mesmo. Quer dizer, é a ruptura completa, separação em dois. O que se chama de lesão completa é uma definição mundial, né? Não é uma coisa que a gente inventou. Que é uma lesão neurológica completa. Significa que não há preservação da condução nervosa. A pessoa não tem nenhuma sensibilidade, nenhum controle motor. Então, por isso é completa. Mas não quer dizer que haja uma descontinuidade. Porque você pode ter, por exemplo, um pinçamento, você pode ter... É como se você pega o fio e você não precisa separar em dois. Mas você, às vezes acontece, né? Que a gente vê o cabo do computador tá funcionando, tá inteiro, ele não se rompeu, mas você conecta e ele não funciona. Porque lá por dentro ele foi amassado. Né? Então, lesão completa significa isso, que não está fazendo a condução. Não sente, não mexe. Mas é uma definição neurológica, né? Que é a definição, existe um exame específico para isso que a gente faz. Se uma pessoa que tem uma lesão completa vai fazer uma cirurgia, nunca foi, até então, de fazer essa reconexão, fazer funcionar. Sempre foi para dar estabilidade, para dar um conforto, uma melhora. Então, o que eu ouvi as pessoas dizendo, mas ele ia melhorar de qualquer forma com a cirurgia, não é verdadeiro. A gente tem outros exemplos, por exemplo, lá atrás, quando a Tatiana levava a laminina na mão, teve um caso, por exemplo, de uma agressão por projetil de arma de fogo que transeccionou a medula. A Tatiana estava dentro da sala de cirurgia porque ela levava a polilaminina como filho dela. E ela entrou na cirurgia, ela viu. E eu mostrei para ela a medula saindo como pasta de dente. Eu falei para ela, Tatiana, esse doente nunca mais vai andar. O conceito da medicina é que ele nunca mais vai andar. E ele voltou a ter movimento com andador, né? Ele consegue com andador e ele recuperou algum movimento. De todos do estudo clínico foi o que recuperou menos. Mas ele jamais recuperaria. E não ia recuperar nada. Porque a bala transeccionou a medula de fato, tanto que a medula espirrava como pasta de dente. E ele mesmo andar. Assim conseguiu. Melhorar. Não andou. Não, mas conseguiu melhorar recuperar muito. movimento. Ganho. Sim. Claro. E o que a gente estava dizendo, para uma pessoa que está lesionada, qualquer coisa, o dedinho que mexa já é uma felicidade. Porque, caramba, eu não fazia nada. Não Exatamente. é isso? E quem foi o cara que mais melhorou? Esse Bruno que voltou a andar. Eu acho que foi o único no mundo, né? Acho que não tem ninguém no mundo tetraplégico completo que voltou a andar. É o único? O único. E como está a ciência no mundo olhando para isso? Eu imagino deve estar assim, né? Deve estar um negócio com os ótimo, olhos, né? igual desenho animado, aqueles olhos que saltam assim, né? Olhando. Não, mas os olhos que saltam, a boca também fala, né? aí. Tem alguma notícia, escuta burburinho. alguma coisa? Tá um pouco defasado, né? Eu acho que aqui no Brasil estourou a notícia mais rápido do que no resto do mundo, mas a gente está tendo retorno, né? Então já fui procurada por vários jornalistas de revistas científicas para fazer matéria, né? Então, tem muito em rede social. Né? Rede social tem muita coisa. Tanto que tem muitos pacientes entrando em contato com a gente, né? De outros países e tudo. Mas eu acho que não tem o mesmo impacto fora do que tem aqui. Mas a razão principal, eu acho que é porque não existia ainda tem uma certa descrença, né? Eu acho que você precisa realmente divulgar um pouco mais, mostrar um pouco mais, né? A gente está com um trabalho submetido para publicação, na hora que isso for publicado numa revista internacional, aí vai... Mas em que fase você está hoje? Disso até isso chegar assim, dizer, gente, olha aqui, está aqui o remedinho esse aqui, pra gente assim, isso dá certo. Então, é importante dizer que nós, né, no nosso laboratório na UFRJ, o Bruno, o Marco Aurélio, que são os neurocirurgiões que estão em parceria com a gente há muito tempo, nós fizemos esse trabalho pela universidade. Depois, a gente chegou num ponto onde não dava mais para avançar sem uma indústria. Então, nesse momento, a gente tem uma parceria com
o laboratório Cristálica, uma indústria farmacêutica que está produzindo. Então, são eles que são, nesse momento, a gente fez uma parceria, um acordo de desenvolvimento e cooperação com a UFRJ, porque a propriedade intelectual, ela não é minha. Apesar de eu ter feito a descoberta, eu sou a inventora, mas a propriedade intelectual é da universidade, pela lei. Então, são eles que podem negociar. A universidade negocia, porque a descoberta pertence à universidade. Então, eles negociaram com a Cristália. Claro que eu fiquei muito feliz, estou achando tudo ótimo, inclusive eu que apresentei as partes, mas é uma negociação entre essas partes. E aí, então, eles submeteram o pedido à Anvisa, vão iniciar agora o estudo clínico fase 1, que tem o valor para a Anvisa, né, que é usado para depois o licenciamento do medicamento, e a expectativa é que o fase 1, por exemplo, deve demorar 6, 7 meses, quer dizer, no final do ano já está concluído. E aí, se tudo der certo, a gente já vai pedir o fase 2 imediatamente. Então, o que a gente imagina... Mas você está dentro desse estudo. Eu estou dentro desse estudo porque eu sou responsável do lado da UFRJ pela cooperação. É a mãe? Como é que vai tirar a mãe da criança? Até poderia. Não, até poderia. Às vezes é um departamento, eu já estudei até aqui, agora eu negociei com a indústria segue lá, avisa sei lá o quê. Sim, é uma pergunta que procede, mas assim, eu não tenho nada para reclamar, ninguém tentou me escantear até agora não. Que bom, todo mundo de bem comigo. Então, o acordo que foi feito entre a universidade e a empresa não é um acordo de venda, não é um acordo de transferência. Eu tenho essa tecnologia, eu dou para você e você me dá um pagamento em troca. Não, é um acordo de cooperação. Então, significa que a UFRJ continua sendo parte. Claro. E eu sou responsável pela condução da pesquisa dentro da UFRJ. Então, eu participo das reuniões no Cristal e participo das reuniões na UFRJ. Então, eu fico fazendo essa ponte, né? Mas os testes são feitos no hospital da UFRJ? Não. A equipe da neurocirurgia do hospital da UFRJ até hoje não demonstrou interesse em participar. A gente faz no Centro de Ciências da Saúde, fizemos em hospitais do Rio de Janeiro, né, no Souza Aguiar e no Azevedo Lima, um municipal e um estadual. Fizemos em outros hospitais também. Agora, essa fase regulatória que é conduzida pelo Cristália vai ser feita em São Paulo, porque eles são de São Paulo. O Hospital âncora é o Hospital das Clínicas de São Paulo, né, o HC da USP. E é isso, e a expectativa é que em menos de 2 anos a gente já possa pedir um registro inicial. Né? Tá perto. Mas aí você vai ter um tipo de paciente que pode usar. É isso que eu queria saber, porque eu ouvi dizer, eu não sei se, né, a gente escuta tanta coisa na rede social, que só serve para recém-lesionados, que a pessoa que já tem mais tempo essa lesão não funciona. É isso? Isso procede ou não? Quer falar ou quer falar? A lesão aguda com a lesão crônica são 2 doenças diferentes. Porque a lesão aguda, você tem inflamação. Como qualquer corte, inflama. Tem um processo inflamatório. E não tem cicatriz. Cicatriz é um processo natural do corpo que vai acontecer depois de algum tempo. A polilaminina tem um efeito extremamente anti-inflamatório. Então, ele já age na inflamação. E não tem fibrose para transpor. A fibrose funciona como se fosse um muro. Em medicina, até 3 meses é considerado lesão subaguda. Então, você tem lesão aguda, subaguda e crônica. A partir de 3 meses é lesão crônica. Então, já começa... Quer dizer, a fibrose já... Quando você corta, já começa... As células do corpo já começam a tentar produzir a fibrina, coisa para fazer fibrose, para fazer o coágulo, para estancar a lesão e para virar uma fibrose, que é um tipo de colágeno, é um muro. Então, a lesão aguda funciona dessa maneira, tirando o processo inflamatório e tendo aquela barreira ali, sendo transecção ou não, fazendo o trilho. E não tem nada para atrapalhar. Então, definiu-se que a janela ótima seria na fase aguda com uma janela ótima de 72 horas, que é do estudo, até 72 horas. A lesão crônica, ela tem um muro no meio, que é a fibrose, que é o sulfato de condroitina, que atrapalha, que é o que está sendo estudado agora. Que, na verdade,
o grande objetivo do estudo seria justamente as lesões crônicas. Por quê? Porque como nunca teve nenhum tratamento para isso... Tem muita gente. Claro. A grande maioria de cada 100 pessoas que nos passam o WhatsApp, talvez 90 são crônicos. A polilaminina, ela não deixa fazer a fibrose ali, né? Ela já vai agindo, vai fazendo um caminhozinho novo, né? Uma certa fibrose tem, mas ela já age antes da fibrose. Então, mas também, olha só, a gente não conseguiu chegar ainda nem no final daquilo que é para usar muita coisa pela na frente. primeira janela. Isso, Né? exatamente. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos para a primeira janela, para a segunda, para a terceira. É assim, é o Santos Dumont com 14 bis. Daqui a pouco é com outro motor, daqui a pouco é com hélice, daqui a pouco é com turbina. É isso que tem que ser, A porque coisa não vai pode crescendo, parar. Vai crescendo, né? claro. Vai progredindo. É isso, porque eu certamente a acredito senhora que vai sim. descobrir alguma coisa no meio desse caminho aí. E olha aqui, cara, isso aqui até aqui foi aqui, mas dá para fazer uma ponte aqui, ó. O fato é que até hoje ninguém nunca chegou Onde ela chegou. Ninguém nunca chegou. Pronto. Então nunca chegou a ser tão próximo a uma, eu posso não dizer cura, mas a uma melhora neurológica. Então, provavelmente a Tatiana vai escrever ou está escrevendo uma mudança de paradigma dos livros de medicina. Talvez os livros tenham que ser mudados. Porque se o tecido neurológico não tem regeneração e vai passar a ter, então os livros vão ficar defasados. Sim, vai com ser uma certeza. mudança de paradigma. Ela está fazendo uma mudança de paradigma da medicina. E em quantas pessoas já foi testado isso? Podemos trocar o testado por usado? Usado, pronto. Porque senão parece que é rato de laboratório. Não, pode ser, desculpa, é que eu não sei mesmo. Apesar não é. deles pedirem isso, tá? Me faça de cobaia. Qualquer Eu ia pedir pessoa também. E eu tiver- falo, eu não sou Mengele, eu não posso fazer teste em vivo, eu vou ser preso, eu tenho meus princípios, a gente tem um órgão que nos regula, mas eles falam isso. Me use como cobaia, é a palavra que eles falam. É a no nosso- vontade no nosso de, WhatsApp. né? Gente, A mas não é esperança. boa. já. Isso, né? Se É isso não- natural. É. Natural. Então, não é porque testado. Troquei a palavra porque as respostas são diferentes. Porque Tá. quando a gente diz estudado ou testado, você tem que imaginar que é um estudo clínico, com aprovação de órgão ético, aprovação da agência reguladora, tudo isso. Aí a resposta para esse caso, quer dizer, enquanto já foi testado com autorização ética, tudo são 8, na verdade, que são do estudo clínico que nós fizemos antes. Agora, enquanto as pessoas já foi usado, que aí, além do teste, a gente ainda teve esse uso compassivo. Que esse não faz parte de um estudo clínico, são casos que os médicos pedem e a agência reguladora autoriza caso a caso. Então, isso a gente não pode chamar de teste, entendeu? Sim, o uso Aí, compassivo é numa pessoa que Isso. não tem jeito. Ou bota isso ou para ver se vai ou... Isso, a base do uso compassivo é a compaixão. Né? Ok. Você é uma pessoa que não tem alternativa terapêutica e ela está numa condição de morbidade grande, está submetida a um sofrimento grande e o médico não tem alternativa, não tem nada a oferecer. Aí ele pode dizer, olha, eu não tenho nada para fazer, mas eu sei que existe uma droga experimental que pode ter um efeito. Então, posso tentar? Aí pede autorização à Anvisa caso a caso. Aí, se a Anvisa der, aí isso vai ser feito. Então, se a gente juntar os compassivos também, mais de 50 já. E algum do compassivo não teve Mais de resultado? 50 não, 40, 45. Algum 45. compassivo não teve nenhum resultado? Sim, quando nós fizemos um compassivo há um tempo atrás, há 6 anos atrás, e alguns dos pacientes já eram crônicos também, né? E alguns não relataram nenhuma melhora. Dos 7 que nós fizemos, 5 relataram alguma melhora e 2 não. Mas Porém, também eram crônicos. Não, mas né? porém Sim, também não, porque claro. nessa altura do campeonato você não devia ter tanta certeza entre o crônico e não crônico. Está descobrindo o caminho. né? E tem uma diferença da polilaminina daquela época com a polilaminina sintetizada pelo laboratório. Ah, é? A gente tem notado isso Melhorou? com a velocidade de melhora dos pacientes. Melhorou o tipo? Sim, porque agora ela é produzida com grau farmacêutico, então o controle de qualidade é muito maior. Quando você produz um material
coloca num vidrinho para vender para um laboratório de pesquisa, fazer experimento em bicho, em célula, o controle de qualidade é X. Se você vai colocar num vidrinho para ser injetado num ser humano, o controle de qualidade é muito maior. Então, o teor, quer dizer, a quantidade de proteína que tem ali, a estabilidade, a pureza, tudo isso é muito melhor quando você faz em grau farmacêutico. Então, por que eu digo isso? Porque eu posso comparar as duas lado a lado no laboratório. Não posso fazer isso em gente, mas em laboratório eu posso. Posso fazer em rato, posso fazer em células isoladas. Então, se eu faço em células isoladas, neurônios, para ver o quanto que esses prolongamentos estão crescendo, aqui a nova, agora que é produzida pela Cristal, eles crescem mais. Então, é de se esperar que tem um efeito melhor do que a gente observou antes. Então, esse compassivo que foi feito 6 anos atrás não era com a Cristal, era com um material de uma empresa que vende produtos para laboratório. Aí nós fizemos o estudo clínico com 8, incluindo o Bruno, que voltou a andar. Fizemos o estudo clínico com 8 e depois fizemos mais 7 por uso compassivo crônicos. Foi um momento em que não tinha empresa envolvida ainda e foram pessoas que pediram, nós avaliamos, conversamos e resolvemos fazer. Havia pedido médico, comitê de ética médica, tudo isso. E foram feitos esses 7. Desses 7, 2 não relataram nenhuma melhora. Outros relataram melhoras muito pequenininhas e 2 relataram melhoras mais significativas. Mas tudo muito subjetivo também, né? Agora, no estudo clínico mesmo, que foi para agudo com 8 pacientes, aí a gente tem tudo registrado, aí é melhora mesmo, né? E esses 8 melhoraram mesmo? Sim. Porque esses também 8 não, 6, porque 2 foram a óbito, 2 morreram. Mas não por conta dela, né? Não por conta dela. Porque isso também é importante dizer, né? O pessoal diz, mas a pessoa tomou, morreu. Não, a pessoa pode infartar, a pessoa pode pegar uma gripe, pode pegar... Na verdade, a mortalidade é muito alta. Muito trauma cervical. Nos Estados Unidos, a percentagem do trauma cervical grave, o índice de óbito é 64%. A gente teve 4 óbitos quando a gente estava com... No compassivo de 30 tem 4 óbitos. 4 óbitos. Mas no estudo clínico de 8 teve 2 óbitos e depois teve um outro que foi a óbito, mas já depois de ter melhorado, que era uma pessoa bem mais velha, ele foi a óbito por outras razões. Mas desses 4 óbitos de agora, são todos gravíssimos da lesão. O e está abaixo do índice dos Estados Unidos, dessas publicações dos Estados Unidos. E claramente todos assim com infecção pulmonar, com sepsis, então absolutamente nada a ver com a polilaminina. E na cirurgia, como é que funciona? Porque tem que abrir para poder realinhar ali a coluna e tudo mais. Como que a polilaminina ela é aplicada ali? Como é que funciona isso? É uma injeção que a pessoa recebe? Como é que é? É uma injeção única, ela pode ser feita durante a cirurgia, muitas vezes não dá tempo, porque se está num estudo compassivo que não está no grupo de estudo que é no mesmo lugar, então pode... A gente tem da Amazônia, do Nordeste, do Sul. Então, muitas vezes, o primeiro tratamento, que é o tratamento padrão, é a descompressão com artrodese. Então, ele tem que ser feito, às vezes não dá tempo. Quando dá tempo, por exemplo, nos pacientes aqui do Rio, a gente estabiliza e após os estudos, chegamos à conclusão da quantidade e da concentração da droga. Então, ela é dividida em meio a meio e é colocada metade dentro da medula, no coto, que a gente diz, dessa lesão distal e na lesão proximal. Então, são 2. A lesão está no meio, a gente coloca bem no meio da medula e injeta. Quando não dá, isso cirurgicamente. Quando não dá tempo, a gente desenvolveu, porque como não existia, a gente teve que desenvolver uma técnica de injeção percutânea, que a gente tem um aparelho chamado radioscopia, que é um aparelho de raio-x, em que a gente olha no lateral e de frente, no lateral e de frente, e a gente vai colocando uma agulha até chegar no meio da medula, que a gente visualiza no AP, que é no anteroposterior, e no perfil. Então, quando a gente já com certa destreza de puncionar hack, quando a gente faz a punção lombar, a gente só transferiu para tudo que a gente nunca quis, que é alcançar o tecido nervoso. Agora virou nosso alvo. Então a gente injeta
no proximal, a gente vê pela ressonância magnética onde está mais ou menos a lesão, onde está a lesão, mais ou menos não, a gente consegue determinar. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão na vértebra T4, torácica 4, e o edema, ou a lesão em si vai até T2, a gente injeta proximal em T2. E se vai abaixo até T6, a gente funciona T6. Divide e bota metade em cada lado percutânea. Então a gente pode injetar tanto in situ na cirurgia, como com injeção percutânea com auxílio da radioscopia. É complexo, não é molezinha não, mas... Não, ligar esse fio de novo, meu filho, isso não é coisa para qualquer um, não é assim não, né? Agora, eu imagino que a sua vida era muito pacata, dentro de um laboratório. Não, mas continua sendo pacata. Não, mais ou menos, dentro de um laboratório fechado. Agora é um tal, vem aqui falar, vai no aeroporto, vai não sei aonde, vai... Tá na capa da Forbes. Entra no avião, todo mundo bate palma. Todo mundo vai falar exatamente. Faz ola. Mas isso é muito legal, né? Isso olha, carinho, muito, né? muito legal, sim. Né? Eu sinto um carinho, sinto um acolhimento, tem a ideia do reconhecimento, né, também, porque a gente sempre faz apostas na vida, né? Às vezes a gente... Vou por aqui, mas não tem certeza se não teria sido melhor ir por lá. Então, quando a gente recebe um acolhimento desses, tem a sensação de que fez a escolha certa. Então, eu acho que deve ser tipo fazer bodas de ouro. Quando você faz, você diz, nossa, eu cheguei, eu né? Escolhi bem, deu tudo certo, que maravilha, porque isso é um sucesso, é uma coisa maravilhosa, né? Então, eu acho que nesse sentido, sim. Mas é também um pouco angustiante, né? Ver o quanto que as pessoas depositam em mim uma confiança muito grande, que eu nunca reivindiquei, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa contida no sentido de explicar o que tem, o que a gente pode concluir a partir daqui, de nunca transpor os limites daquilo que a gente estava efetivamente observando. Mas com essa divulgação, acaba que esses limites estão sendo transpostos pelo interesse das pessoas mesmo, né? Eu não acho isso errado, não, tá? Então, não entendo que eu estou criticando. Porque também tem gente que diz, porque a mídia está falando demais, porque as pessoas não têm juízo, estão dando esperança falsa. Eu não acho isso, não. Eu acho que a mídia está respondendo a um interesse, né? A trazer informação sobre uma questão que é de interesse do público, que eu acho que é a função da mídia fazer isso, né? Então, não estou criticando, não. Eu só estou dizendo que isso não está no meu controle. Quer dizer, se alguém diz, foi encontrada a cura para a paralisia. Uma brasileira encontrou a cura para a paralisia e vai ganhar o prêmio Nobel. Eu não disse isso. Eu não posso controlar que alguém diga, né? Se alguém me perguntar, eu vou dizer, olha, não é exatamente isso, a gente está no caminho, como você colocou muito bem, né? São etapas, nós estamos no caminho ainda, mas eu não tenho como evitar que alguém diga, né? E nem responder por alguém que tenha dito isso. O problema é que ninguém nem sabia qual era o caminho, né? Não sabia nem qual era a estrada. O cara é mais ou menos assim, né? Em algum momento, no meio da floresta amazônica, você descobriu um rio que vai levar para algum lugar. Só que você estava andando no meio de árvore para tudo que é lado, árvore de 50 metros de altura, que você não sabia nem para onde é que ia. Saía correndo da onça, saía correndo da cobra ou do índio. Não sabia o que fazer. Aí, de repente, rapaz, um riacho aí, é nesse aí que eu vou. Vai dar em algum lugar. Vai chegar em algum local, vai desaguar em algum canto. É isso que eu acho que é muito importante, cara. Acho que a porta que você abriu, eu acho que ela jamais vai fechar. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Agora, hoje, então, está na fase 1. Sim. E essa fase 1 compreende agora o quê? São 5 pacientes que vão receber o tratamento na fase muito aguda, até 3 dias, e vão ser observados por 6 meses. Então, assim que acabar, já começa a fase 2. Ok, se esses 5 pacientes tiverem um bom resultado, vai para a fase 2. Se eles não tiverem resultado nenhum, vai para a fase 2 do mesmo jeito? É porque, como o objetivo desse teste é segurança, não ter resultado significa fez mal.
Aí se o resultado... esse resultado não é para saber se mexe. Isso. É só para saber se não é um veneno. Isso, exatamente. Ok. Se o cara não morre daquilo. Isso. Você não vai ter efeitos colaterais inesperados, complicações e tudo. Aí, quer dizer, se passar na primeira prova, que é seguro, aí vai para a segunda. Aí a segunda deve começar, acho que daqui a um ano. Mas essa segunda são quantas pessoas? São as mesmas? Olha, não são as mesmas, porque é só até 3 dias, né? Então vão ser outras pessoas. Que burrice, Bertão. Eu não sei dizer quantas pessoas são no segundo, porque não sou eu que proponho, né? Isso é proposto pelo departamento médico da empresa. Eu sou informada, mas eu não sei exatamente. Eu acho que vai depender um pouco dos resultados até lá. Mas não está nas minhas mãos. Mas isso pula de 5 em tese para 50, para 500 ou para 1.000? Não, eu acho que vai ser um número pequeno. É mais controlado. 15, sim. Aí depois o fase 3 é que é com um número maior. Aí maior e mais espalhado. Sim, a ideia é essa. Mas está muito perto de todos esses testes. Né? Existe uma possibilidade de ter um registro provisório depois do fase 2. Quer dizer, se tiver bom resultado, passar na 1, passar na 2, é possível, não estou dizendo que é o caso, mas é possível fazer um registro provisório. E aí, enquanto está fazendo a fase 3. Então, tudo isso vai sendo negociado aos poucos, né? A gente conversa... A fase 2 leva 1 ano também? Acho que até um pouco menos. Ou seja, daqui a 1 ano e meio... 1 ano e 2 meses e tal, qualquer coisa, já temos a fase 1 e a fase 2. Sim. Moral da história, final de 27. Eu diria que sim, final de 27. Final de 27. E aí a gente entra quando para a fase 3? Aí provavelmente em 28, né? Porque provavelmente vai ser tudo já montado enquanto ainda está em andamento. E se os resultados forem realmente bons, como a gente está vendo no caso dos compassivos, aí eu acho que daqui a 2 anos a gente vai poder pedir um registro provisório e começar logo a fase 3, mas a fase 3 demora. Porque são muitos pacientes, né? Acho que deve demorar 2 anos, por exemplo. Mas se já puder ser usado, né, nessa fase, é ótimo, né? Mas eu tenho a impressão que durante esses 2 anos deve ter muita gente ajuizando a ação pedindo esse remédio, não tem não? As pessoas têm jeito, não tem como controlar. Tem? Na verdade, a Anvisa, para o estudo compassivo, eles levam 45 dias para autorizar e não dá esse tempo. Então eles ajuizam não para conseguir, mas para abreviar o tempo. Só que a Anvisa já avisou a Cristália que não precisa ajuizar, que eles... Em 3 dias libera. Eles estão se esforçando, né? Eles estão se esforçando para nem a gente quer esse ajuizamento. Eles estão se esforçando para responder o mais rápido possível. Sim, mas aí o seu teste já passou até uns 50, 100, 200, 500 pessoas, não tem? Seu teste já melhorou. Já estamos indo para a fase 2, né? Mas eu acho, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é diferente essas pessoas que estão entrando dessa forma do que as que foram selecionadas com estudo, não é isso? Sim, então porque acaba não entrando na fase 2, né? As pessoas que estão entrando dessa forma, elas têm tempos diferentes, né? Então elas têm 1 mês, sabe? Tem 28 dias, aí você não pode comparar com os outros resultados. Não é em um só local. Claro. Isso. Mas acaba ajudando alguma resposta, né? É o que eu tenho dito. Eu acho que nem todos os resultados estão sob o nosso controle, né? Então, muitas vezes, alguns resultados vão aparecer por conta dessas demandas que são autorizadas pelos órgãos competentes ou por um juiz. E essas informações, elas vão aparecer. Algumas delas de forma muito clara, outras menos clara. Por exemplo, se o Bruno chega lá no centro cirúrgico às 2 horas da manhã, como já aconteceu, e o paciente está sedado na mesa de cirurgia, não se faz o exame para saber qual é o grau, se ele tem uma ISA, em que nível, tudo que é o que faz, é a ferramenta objetiva para se acompanhar a melhora. Existe um teste a ser feito. Se o paciente não está disponível para o teste, você não pode fazer o teste, você não vai deixar de tratar ele, você não vai atrasar a cirurgia dele, você vai fazer aquilo que um médico deve fazer, que é dar o melhor para o seu paciente o mais rápido possível, certo? E vai abrir mão desse controle que ajuda o cientista,
Entendeu? Então, às vezes, para satisfazer o melhor da ciência, você teria que sacrificar o paciente. Eu sou contra, apesar de eu ser cientista, eu acho que deve prevalecer o bem-estar do paciente. Imagina, se ele chegar lá e diz assim, não, ele está pronto para a cirurgia, mas eu não vou fazer não, porque senão não vai dar para fazer o teste, entendeu? E aí vai perder o dado. Não vai, você vai dar para o paciente aquilo que é melhor para ele. E você vai coletar o dado sempre que possível. Sempre que possível não é sempre. Então, muitos dos dados que poderiam ser coletados, não são coletados por razões práticas. Como o horário que chega no hospital. Já aconteceu isso, sim, né? Sim. Então, ou o paciente... Teve um acidente, a pessoa não tá, sei lá, em coma, alguma coisa assim, não tem como fazer isso. Sim. O exame precisa que o paciente esteja acordado e cooperativo. Então, se ele não tiver condição, ou se ele pode estar, talvez, com, sei lá, o braço quebrado, aí também não dá para fazer. Então, tem muitas razões que impedem fazer o teste. O que é o teste? É a ferramenta que é usada para medir essa melhora, a ferramenta objetiva que é usada no mundo inteiro para monitorar melhoras de pacientes com lesão medular, que se chama AIS, é o exame AIS. Então, esse exame é uma ferramenta, é um exame muito objetivo, que ele é feito para dizer, esse paciente tem uma lesão completa no nível tal. Diz outras coisas também, mas essa é uma das coisas que ele diz. Então, esse é o diagnóstico inicial. Aí você vai comparar com o que aconteceu depois, né? Mas se você não tiver o inicial, não adianta ver o que tem depois, né? Porque se eu digo assim, esse paciente aqui tá com controle motor no nível T6, olha que maravilha. Aí alguém pode dizer assim, mas como ele era antes? Porque se ele antes era claro, a mesma coisa, então não serve de nada, né? entendeu? É como se eu, mais simplificadamente, eu podia dizer, esse paciente está mexendo o braço. E antes ele mexia? Mexia também. Então, não tem, né? Então não melhorou nada. Então, para você poder dizer que mexer o braço é uma coisa importante, você tem que ter a prova de que antes ele não mexia. E isso se faz com esse exame, né? Com a AIS. Pode fazer de outras maneiras também, pode fazer com potencial evocado, tem outros exames. Mas o AIS é a ferramenta universal que é usado por todos os grupos de pesquisa no mundo inteiro, usam o AIS. Agora, é um pacto a gente universal. tem tentado refinar isso, porque como foi um boom muito grande, e a gente ficou numa correria danada, ficou meio que bagunçado, a gente começou a trocar a roda do carro, o carro andando. Então chegava pra gente exames AIS, o AIS, só para você entender, ele vai de A a E. O A é o que não tem sensibilidade nem mobilidade nenhuma, e o E somos nós. Nesse meio campo tem o B, que só tem uma pequena sensibilidade, o C, que tem uma sensibilidade, uma motricidade não útil, e o D, que tem uma motricidade já útil, e o E, que tem a mobilidade normal. Então, o objetivo é o A. Mas, assim, já aconteceu de chegar de algum lugar um AIS A e a gente ir para o local e descobrir que não era ISA. Era ISC, por exemplo. Que tinha um pequeno músculo ali que mobilizava e a gente voltava a se injetar. A outra coisa é o exame. A gente agora está refinando isso, que a gente precisa ver o exame de imagem, a tomografia, a ressonância pré e pós-operatória, porque eu já peguei alguns exames que a cirurgia não estava tão bem feita e a compressão continuava. Então a medula continuava sendo comprimida. Que também não é muito difícil de acontecer, né? Exatamente. Então, por 2 vezes em janeiro, eu tive que ligar para o neurocirurgião e falar: esse doente precisa ser reoperado. Não adianta a gente injetar com uma compressão que ela continua. E as 2 vezes os doentes foram reoperados, e aí sim a gente foi injetar, porque se você tem um osso lá comprimindo a medula ainda, e você vai dar polilaminina com ele, você tem que descomprimir a medula. Então a medula continuava sendo comprimida. Que também não é muito difícil de acontecer, né? Exatamente. Então, por 2 vezes em janeiro, eu tive que ligar para o neurocirurgião e falar: esse doente precisa ser reoperado. Não adianta a gente injetar com uma compressão que ela continua. E as 2 vezes os doentes foram reoperados, e aí sim a gente foi injetar, porque se você tem um osso lá comprimindo a medula ainda,
e você vai dar polilaminina com ele, você tem que descomprimir a medula. Então, uma das exigências nossas, como médico, no nosso grupo de estudo ali, eu preciso que me mandem o exame pré e pós-operatório. Eu tenho que olhar esse exame. Eu não posso chegar lá e olhar e chegar lá e descobrir no centro cirúrgico que o paciente não foi descomprimido, que a lesão era uma lesão fora do local que a gente costuma fazer. Por exemplo, a medula, ela termina mais ou menos em L1. Não adianta você me mandar um doente com uma fratura em L5, porque ele não tem mais medula. Então eu tenho que ter ciência exatamente. Então a gente está começando a arrumar a casa fazendo os critérios nessa todos, correria, né? mas numa correria. Porque... Outros neurocirurgiões estão aplicando Então, ou só a sua equipe? Começamos eu e Marco Aurélio com a equipe da Tatiana, só nós dois. Só que nós temos consultórios, eu sou o chefe de um serviço, o Marco Aurélio é chefe de outros 2 serviços, e a gente começa a treinar outros neurocirurgiões. Então, o que a gente pensou? Vamos treinar pessoas que a gente conhece primeiro? Então, treinamos 2 ex-residentes meus. São pessoas que conviveram comigo há 5 anos e eu sei da técnica deles. Então, treinamos 2. E agora a gente está abrindo para começar a certificar outros cirurgiões no país. E o certificar significa o quê? Dizer para ele como é que é feito, ele tem que estar no centro cirúrgico me vendo fazer, depois eu vou ficar parado vendo ele fazer no outro caso, não é tão rápido. Então, no primeiro caso, ele vai me ver fazer. No segundo caso, eu vou ver ele fazer quieto. Quantas vezes vai levar isso? Provavelmente, por se tratar de neurocirurgião, talvez uma vez só, mas talvez não consiga na primeira, não consiga na segunda, não consiga na terceira, talvez eu tenha que reprovar aquele neurocirurgião. Porque o resultado da polilaminina é 100% dependente de onde você injeta a droga. Então, se eu tiver com o neurocirurgião de má vontade, assim, por hipótese, má vontade ou tecnicamente inabilitado, ele pode injetar no músculo, ele pode injetar fora da medula e não vai dar resultado. Não dá resultado. Então, a gente está desenhando como a gente vai fazer isso. Olha, me manda a imagem da agulha em AP e perfil aí agora, on time, para eu ver onde é que está a agulha, para ver se ela está bem posicionada. Então, até isso a gente tem que, para treinar as pessoas, a gente tem que meio que monitorar, porque o resultado é 100% dependente de onde está a agulha. O problema aí é que daqui a um pouco, com esses resultados todos andando e com a certificação, nem que seja, né, a primeira ali, digamos... Temporário, registro temporário, temporário. Né? Vai aumentar muito a possibilidade de cirurgia. Sim. E aí todos os seus outros afazeres vão ter que ser deixados para lá, né? Porque só sobrou você. Como é que vai chefiar? Pois é. Você não vai chefiar mais nada, Pois né? Você é, vai isso é uma chefiar coisa Vai só ficar os todo outros, mundo né? desesperado. Isso é uma coisa que me angustia muito. Em janeiro eu estava de férias e eu rodei o país inteiro, conversei em casa e tal, mas assim, é uma coisa que me angustiou demais, porque meus pacientes estavam me cobrando do consultório. Então, a demanda, eu não consigo tirar mais o WhatsApp, eu não consigo responder as pessoas no Instagram, porque é infinito. É infinito. Uma vez eu estava num voo durante 2h30 tentando responder todo mundo, quando o avião já estava aterrissando e não tinha conseguido. Então eu já disse para as pessoas, eu não tenho condição de responder no Instagram. Porque as pessoas muitas vezes também, é uma coisa que me angustia demais, e eu já conversei com outros membros da equipe, eu não sei se acontece com a Tatiana, me angustia demais. A primeira é que assim, a pessoa, e a gente entende porque é uma doença debilitante e que não é só para o paciente, é para a família inteira. A pessoa conta uma história, olha, é uma pessoa muito bondosa, ela nunca fez mal para ninguém, só que aquilo naquele momento, como médico, não me interessa o tipo de lesão, aquilo me toma tempo. Então, eu entendo, mas eu não preciso saber daquilo, eu preciso saber como é a lesão. E a outra coisa é a pessoa se dirigir a gente, eu já conversei com as outras pessoas, elas sentem essa angústia de falar assim, doutor, o senhor é a minha última esperança. Eu já tentei de tudo, só o senhor pode me salvar. Isso pra gente é muito ruim, muito angustiante. Assim, Bota um peso, né? Um peso, e muitas vezes de uma doença que não tem indicação, de uma mielomeningocele, que é uma doença, uma malformação congênita do bebê, de uma mielite transversa, de uma isquemia que teve na medula, e você tem que falar assim,
não sou eu. É muito ruim aquele peso que você fica, que a pessoa deposita em você, e você fala assim, não sou eu não tenho como te ajudar. E aí você tem que responder com toda a calma do mundo e as perguntas chegando. Então a gente fez uns vídeos explicativos. No próprio vídeo explicativo, as pessoas fazem a pergunta daquilo que você explicou no vídeo. Eu falo, por favor, veja o vídeo até o final. Então, isso é uma coisa muito angustiante pra gente, que a gente, não só eu tenho passado, eu acho, as pessoas daqui... Porque bota uma expectativa muito grande, mas espera aí, calma, né? Vamos calma. Meu filho tem um AVC isquêmico, ele tem uma paralisia cerebral. Eu falo assim, mas olha, ninguém nunca falou que vai curar as patologias do cérebro. Pode ser que vai abrir um grande leque, eu acho que vai. Muitos ganchos vão ser pegos, mas... eu não posso fazer nada, ele nasceu com paralisia cerebral, é uma outra doença. É triste, mas... O problema é que não dá para ficar, no seu caso, né, ao alcance. Embora você queira responder com carinho às pessoas, né, o que você falou, por um outro lado, né, espiritualmente falando, que a gente ajuda muitas pessoas, a gente hoje nas nossas redes tem mais de 1 milhão de pessoas. E muitas pessoas ao alcance, e que a gente responde. A gente às vezes passa... Eu já fui daqui a Portugal respondendo gente, em 9 horas. É muito difícil, mas imagina, ele tem que operar. Como é que vai responder todo mundo, né? Você não tem condição. Não dá. Você tem sala cirúrgica para resolver, né? Quando a gente foi receber uma comenda lá no Espírito Santo, semana passada, eu voltei antes, eles foram no restaurante e eu fiquei sabendo disso, que uma pessoa chegou para Tatiana chorando, se ajoelhando no chão, em pleno restaurante. Não foi isso que aconteceu? Chorando. É uma situação muito ruim. A gente fica... Eu não estou no patamar acima deles. A gente não está. A gente é humano. Claro. Eu sei. Eu tenho mais 2 perguntas importantes para serem feitas. A primeira questão é do registro. Isso tem um registro? Isso está, tipo assim, está... salvo que é uma ideia brasileira, uma patente, como é que está isso hoje? Existe uma patente brasileira que é válida no Brasil, original, pedida lá atrás pela universidade só comigo, antes da Cristália, antes mesmo de eu conhecer o Bruno, antes mesmo da gente começar o estudo, isso foi lá na origem. Então tinha essa patente, demorou 18 anos para ser concedida. 18? 18, Para dar uma ela patente? Foi concedida para dar uma patente. Em dezembro agora. Foi concedida no ano passado. Dezembro. No ano passado, foi um pouco antes. Então, aí agora a gente tem uma patente, mas também o tempo de exploração máximo é 20. Então, deram com 18 para explorar até 20? Isso. Não é a partir do momento que concede, é a partir do momento que pede. É surreal, né? E aí tem que renovar? Eu também descobri isso agora. Não pode renovar. E aí você perde a patente? Sim. Só dura 1 ano e pouco. Então, quando o órgão de patente no Brasil demora para responder, isso é uma coisa que prejudica muito. 18 anos foi muito mesmo, mas tipicamente 12. O normal são 12 anos. 12 anos para registrar um negócio? 12 anos. Mas por que? Eles têm que pesquisar? Eu acho que a fila é grande, tem poucos funcionários, né? Tem pouca gente no Brasil. Não, ineficiência, me desculpe aí. 12 anos não dá. Não pode ter tanta patente assim. Tem que ter alguns bilhões de patentes. Porque já inventaram uns negócios chamados computador, já tem umas coisas assim que tem que acelerar os processos. Quando eu fui, me convidaram para dar uma palestra no INPI, que é o órgão de patente. E assim, eu pensei, eu falei, olha, eu posso até ir, mas eu não vou ter como dizer que vocês... E foi rapidinho. Que vocês... Não, e aí todos concordando comigo, e dizendo que e aí eles falam, a gente trabalha muito, só que a gente não consegue dar conta, porque precisaria de mais funcionário, não tem estrutura. A mesma coisa que a gente reclama, não tem estrutura, não tem ar-condicionado, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Eles reclamaram das mesmas coisas que a gente reclama, seja numa universidade pública ou num hospital público. Mas, agora, imagina se o Brasil investisse em pesquisa, em ciência. Quanta coisa maravilhosa que ia sair. Não, imagina se o hospital da UFRJ fosse exemplar.
se não tivessem demolido um prédio inteiro, se o elevador funcionasse e mais Não, meu alguma filho às vezes coisinha. mostra, mãe, olha esse andar aqui, o andar um Não é escombro, que possível. podia estar atendendo muita gente. Não é uma possível. loucura aquilo. Nós construímos aqui um centro médico. Pequeno, né? É uma formiga perto do que vocês têm. Então, assim, nós temos 8 ambulatórios. E a gente vai querer também, e aí Rafael, meu filho, que vem dizendo sempre isso, registrar as coisas que são feitas aqui para pesquisa. Embora não sejam, né, mas desse tipo, dessa monta, mas é importante fazer. Agora, 2 anos, daqui a 1 ano e pouco você perde a patente. E quem vai ter a patente? Então, posteriormente, depois que a Cristal entrou, eles desenvolveram um método de produção da laminina, que é a matéria-prima, e pediram uma nova patente. Ah, que bom. Então, o processo de produção da laminina está resguardado. Eu não conheço exatamente o processo, eu não participei disso, então eu não sei responder bem. Mas eu sei que existe uma outra Mas se patente. levar mais de 18 anos, aí... Não, mas está resguardado. Ela disse Está que já resguardado. Agora, um negócio que é interessante, que a gente falou do fiozinho, né, com as contas do Rosário. Mas eu vi também um desenho que parece uma cruz. Eu ia Sim. até falar isso aqui. Sim, é que na verdade cada conta é uma cruz. Ah, cada conta é uma cruz? Isso, cada conta é uma cruz. Nossa, que bonito. Ah, então não é no final do fiozinho que tem uma cruz, não. É. Cada conta é uma cruz? Cada conta é uma cruz. E o mais legal é que, assim, quando você pensa... se você imaginar que fossem várias pessoas dando as mãos, que às vezes ao invés de falar colar de contas, eu falo várias pessoas dando as mãos. Só que várias pessoas têm 2 braços, né? Então, uma dá o braço para outra, para outra, para outra, aí você vai fazer uma fila indiana. Sim. O que acontece é que ela menina, ela é uma cruz, mas um dos lados, né, a parte de cima, ela se dobra também. E também interage. Então é como se eu tivesse 3 mãos. E aí o que acontece é que você tem, na verdade, uma rede que ocupa muito mais espaço do que um fio, né? Então você tem uma rede que se forma pela interação desses, como se cada indivíduo, ao invés de ter 2 braços, tivesse 3. E aí você forma essa malha, essa rede, que a laminina Mas assim. independentemente da ciência, da que foi descoberto, e de olhar, né, pelo microscópio e ver tudo isso, Papai do Céu é muito interessante, né? Não. Porque antes de qualquer coisa, quem criou a laminina foi Papai do Céu, né? E desse jeito, né? Quem criou tudo, né? Que coisa interessante, algo que está, né, tão importante, você vai ver o formato que tem, é o formato de uma cruz. É muito simbólico, não é? É muito simbólico, né? E eu vi até umas pessoas meio que criticando, falando, mas é ciência, como se tivesse que separar totalmente, não pudesse falar nada de fé, que se não tiver, se falar alguma coisa de fé, vai estar desvalorizando ou descredibilizando a ciência. E não se trata disso, né? A gente pode falar de uma coisa, pode falar Claro, da outra, lógico. e tem formato de cruz, queira ou não tem. É um fato. Não É é? um fato. Pronto. Eu até vi uma pessoa falando assim, não é bem o formato de uma cruz. Se você vira, é uma É coisa aquilo que que ela faz... falou, porque ela se dobra. Mas ela sozinha é um formato de cruz, é Pois fato. é. Então, não tem jeito. Sinto muito. Chato de galocha, minha filha, vai ter em tudo que é lugar, né? O cara que não quiser ver, ele pode ver Jesus Cristo em pé na frente dele. Jesus, não, tchau, vou pro canto. É verdade ou não é? Acho Então, que sim. assim, nós estamos falando aqui de ciência. Nós não estamos falando aqui de religião. Mas que tem um tem formato de cruz, tem. Tem um formato. Podia ter um formato de um triângulo. Podia ter um formato de um quadrado, de um Tanto retângulo. tem o formato que os doutorandos da Tatiana mandaram fazer um pingente Ah, que da interessante. polilaminina com a cruz. Ai, que lindo. Os Todo mundo doutorandos no dela laboratório tem. Nossa, que bonito. Meus filhos me deram uns brincos de laminina também um tempo atrás. Então, Nossa, que os lindo. brincos já tem muito tempo. Mas agora fizeram os colares também. Ah, que Mas e os lindo. seus alunos, eles estão estudando isso também? Sim, sim. Lá no laboratório acho que agora todo mundo trabalha com polilaminina. Não tem ninguém que trabalha com Se eu tivesse no laboratório, eu também queria E estar... quantas pessoas são? Uns 15. As pessoas me perguntam isso, eu não fiz Nunca parou pra contagem contar. recente, mas uns 15. Eu tenho uns 8 alunos de pós-graduação e muitos estagiários de iniciação científica. Aí tem vários, mas eles mudam, né? Flutua. Às vezes tem 5, às vezes tem 6, às vezes tem 7.
Não dá para aumentar o time, não? Botar uns 50, 100? Botar um 200? ar-condicionado? Ar-condicionado a gente tem. Ar-condicionado a gente ganhou recentemente. Ah, tá vendo? Dos Você não 20 e fazia tantos pesquisa anos. de polilaminina no calor? No Olha, ventilador que ela levava de casa. A gente tinha um ar-condicionado lá, mas que não dava conta, não. Aí agora, recentemente, um ano atrás, que foi até parte do recurso desse convênio, né, com a empresa, aí a gente pediu, agora tem ar-condicionado para todo lado, agora tá super fresquinho. Antes não é que olha fosse, isso, não que é que loucura. fosse sem nada. Não. Mas- Tem mais valor ainda, porque foi na raça descobrindo o negócio. Desbravando é na a mata raça, lá, né, pra chegar no Rio. Entendeu? Isso é uma coisa impossível. Por que não tem dinheiro para isso e tem dinheiro para tanta coisa? Mas isso, assim, a universidade pública, né, onde a gente faz essa pesquisa que dá origem a tudo isso, porque precisa dessa pesquisa básica, né, que a gente chama, que geralmente é feita na universidade. E nem todo mundo tem essa percepção, né, porque é raro você ver um caso de uma pesquisa que é feita dentro da universidade que chega até o público. E eu acho que por isso também que as pessoas estão tão felizes, né? Finalmente eu estou vendo esse caso acontecer. Mas eu acho que esse caso vai estar dando visibilidade para que as pessoas entendam o quanto é importante ter pesquisa na universidade, porque em algumas áreas o Brasil tem uma tradição, por exemplo, em pesquisa com petróleo. Então, assim, o Brasil é muito avançado na pesquisa com petróleo. Isso é pesquisa, a universidade participa, né? Tem programas de pesquisa dentro da UFRJ que pesquisam petróleo, e isso vai até a ponta. Quer dizer, a gente melhora a qualidade, o refino, a extração, tudo isso com base naquela pesquisa que foi feita antes. Mas você vê claramente essa cadeia. Ou na agricultura, né? Na agricultura, a pesquisa que é feita em laboratório, ela impulsionou muito a qualidade do produto agrícola do agro. Quer dizer, o agro não é agro só porque tem uma política de financiar a safra, não é isso. Quer dizer, não é só isso. Mas tem também uma pesquisa mesmo, pesquisa básica, alguém que está estudando a semente, que vai fazer uma modificação genética, tudo isso. Então, seleção. Então, tudo isso é uma pesquisa básica que acontece em laboratórios e que vai subsidiar depois esse desenvolvimento que acaba revertendo. Mas eu acho que assim, é importante que a gente veja que precisa dessa básica, senão você não tem tudo. Mas isso não é óbvio para todo mundo, né? Então, principalmente não para políticos. Então, quando você vai cortar a verba de algum lugar no orçamento, corta dessa universidade aqui, isso aqui, deixa esses caras aí que não estão fazendo nada que preste. Mas às vezes isso atrapalha muito. Isso é um grande erro. Eu acho que não se pode matar a galinha dos ovos de ouro. Tem que deixar ela lá, para ela de vez em quando dar um ovo. E aí todo mundo fica feliz. Imagina quantas coisas ainda podem ser descobertas, quantas maravilhas podem vir, né? E acho que os brasileiros estão tão felizes exatamente por isso, porque a gente não vê assim, algo na base da ciência saindo do Brasil e da medicina de novidade. Aí falar, caramba, foi descoberta de uma brasileira. Aí todo mundo... Caramba, eu sou brasileiro, olha só que legal, né? Aí todo mundo fica, tem coisa boa aqui, tem coisa boa. Eu acho que está elevando muito o orgulho, a autoestima. E tomara a Deus que alguém faça um Pix para lá, né? Os responsáveis de mandar dinheiro para o UFRJ e mandem dinheiro para o UFRJ. Seria muito bom se mandasse dinheiro para o UFRJ. Mandem dinheiro para o UFRJ. Vamos investir, porque é tanta coisa boa. Quanta gente está pesquisando lá e quanta gente está internada lá. Isso precisa ter dinheiro. Sim. Começou os laboratórios, o hospital HU, né, o hospital universitário, nossa, podia atender muito mais gente. Podia sim. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser feita, né? Mas graças a Deus estamos no caminho bom. No caminho. E qual é o nosso próximo passo agora? Próximo passo é isso, começar esse estudo clínico, fazer o outro, e acompanhando para acumular os resultados e ver o que a gente vai ter no final. Não,
No começo já tem coisa boa. Pois é, está começando bem. No final vai ter mais muito ainda, boa. né? Mas eu não sei prever o futuro, tem que esperar o futuro. Pois é, no dia Muitos finais felizes nas cirurgias, né? Se Deus quiser. No dia que a academia lhe conferir o prêmio, a gente vai estar lá para aplaudir. É isso aí. Tá lá para dizer. Não, olha só, no coração dos brasileiros já ganhou, tá? Ah, não, já sei. Tenha já, certeza disso. Agradeço Todo o coração dos brasileiros. Todos os brasileiros já lhe premiaram. Não, tudo tenha bem, certeza. mas assim, a medalha é muito boa, ela é muito importante, o diploma também, pendura na parede. Agora, é preciso, eu vou voltar, algum recurso. Sim, isso aí. Não só para pesquisa, a pesquisadora também precisa de dinheiro. Com certeza. A vida precisa, né? Claro. É preciso que as coisas andem, que tenha, não é? Tem que ter reconhecimento, todo mundo bater palma, chorar, não sei o que e tal. Mas melhorar um pouco da vida também não custa nada, né? Para todo mundo. Sim, sim. Não é? Concorda, não? Claro, lógico. Porque senão o troço não anda, assim. Tem ele mais um para poder fazer a cirurgia, tinha que ter uns 200 caras desses para poder fazer, cara. Tá fazendo cirurgia direto, tentando, e uma hora vai achar. Ou não vai achar? Sim. Vai, já achou tanto. Eu faço votos que vocês deslanchem assim, e que a senhora tenha em breve um Instagram para todo mundo ficar falando. Ah, isso é importante, é importante Deus falar. me livre. Professora não tem Instagram. É Não por isso que tem ela é Instagram. professora. É por isso que ela, se ela tivesse Instagram, ela não era professora, não era pesquisadora. Provavelmente, se eu tivesse Instagram, a gente ainda ia demorar mais uns 5 Isso, anos. é verdade. Ia ficar muito tempo Porque lá, ia ficar né? muito tempo lá. Sim. Mas não tem, inclusive é bom alertar que tem perfis falsos, Sim. usando o seu nome, inclusive fazendo cobranças indevidas. Não é da professora Tatiana. Não deem dinheiro porque é mentira. Não tem rede social, tá bem? Tá. Tem que, E pessoa tudo- tem que dar sorte de encontrar na rua, pronto. É. Não? E é importante dizer também que esse uso compassivo está sendo todo disponibilizado gratuitamente para o paciente, né? Então, o paciente se alguém não quiser precisa- vender... Sim, sim, eu já porque a vi. gente já teve pessoas que estão uma pessoa que se passou por advogada e vendendo facilidade, dizendo que conhece a mim, conhece outras pessoas. Não vergonha. disse que conhece a Tatiana, mas diz que conhece a mim e outros membros da equipe. Você que, tinha lá uns frasquinhos? que conseguia 20 mil reais para facilitar. Meu Deus. Uma pessoa do Mato Grosso. Misericórdia, mas tem picareta pra tudo, não é não? Tem, que Que se passando por loucura. advogado. Chegou aos ouvidos de uma pessoa da equipe que começou a alertar a gente. Mas acontece. Misericórdia. Então a gente tem que botar. Algumas pessoas falam assim: não, mas não vamos postar isso. A gente tem que postar porque a gente tem que. Fica documentado que não somos nós. Pelo menos está documentado. Se alguém um dia vier acusar a gente de estar cobrando, a gente está lá documentado. Não somos nós. Sim, então, gente, Não, vamos tem deixar os cobrança, perfis é da isso aí. Tatiana falsos. Teve um dia que eu peguei uns 5. E Sério? a gente conseguiu derrubar todos. E tinha um com 20 mil seguidores. Que a gente derrubou. Ia botando as entrevistas dela e tal. Tudo que a gente ela posta, chegando... eles iam pegando e postando. Mas você que posta, ela não posta. Nós e a mídia. A mídia. Pegando entrevistas dela. Se a pessoa ainda pusesse assim, admira entusiastas da Tem professora, tem aí que é o ok. fanpage, que tem já Fanpage, 70 mil, que a exatamente. gente deixa, porque é o fanpage. Já está bem claro que escrito não lá. é. Mas isso mostra. aí, Esse já está com 60, não 70 seria mil. interessante ter um oficial, não? Que ali você fala Mas as aí o coisas problema é que tem oficiais. que ter alguém para... Não ela. Ele também não pode. Pois é, o problema Ele tá é na esse. cirurgia, não dá. O próprio Bruno já sugeriu isso. Eu mas acho, não eu dá, acho que a eles gente- não precisam de rede social. Eu acho que assim, as mídias que existem já são muitas e É verdade também. acho que não precisa. Seus filhos vão te dando notícia também, né? Eles vão, quando é alguma Mãe, coisa. olha aqui, olha aqui. Mãe, você exatamente. saiu aqui, né? Eles não são muito de rede social também, não. Puxaram a mãe, mas tem. Mas tem. Às vezes não tem baixado no celular, mas tem no computador. Mas você ainda fica muitas horas no laboratório? Fico. Eu moro lá. Você mora lá? Moro não, mas eu trabalho no laboratório a maior parte do tempo. É? Sim, sim. Você fica lá olhando direitinho? Fico e tal. olhando no microscópio. Olhando os outros filhos dela, que são os. meninos. Eu não conheço um laboratório desse, não sei como é que é. Pra mim tem só um microscópio e tal, não sei qual é. Eu já vi que tem uns negocinhos que rodam, uns negocinhos que Tem. o cara tira um negócio de dentro do negócio congelado. Isso, que sai aquela fumaceira. Aquela fumaceira, Tem né? tudo isso. Tem uns trem assim, né? Até porque ela tem que ser acondicionada a menos 25, né? Sim, sim.
Dr. Bruno tem Instagram, que é @dr. Vai estar escrito aqui, Bruno Cortes. Mas, por favor, não mandem mensagens contando a história desde que nasceu. Por favor, que ele não tem tempo de responder. Ele fica sensibilizado com todas as histórias, Sim. mas precisa ser uma coisa mais direta, porque senão não dá jeito, Não dá, né? não dá, Isso. não dá. Pois é. Ainda não dá. Longo. Eu vou pedir até para escrever. Professora Tatiana não tem rede social. Isso, por favor. O pessoal escreve aí, porque sim. já no início, sem rede social, acabou. E daí a gente acaba com esse problema. Sim. Olha, agradeço imensamente a vinda de vocês. Como parte da torcida brasileira, faço o agradecimento, dizendo que também faço parte dessa felicidade toda, desejando muito sucesso, que as portas se abram cada vez mais e que vocês consigam ir para locais ainda mais e mais distantes. E quando acabar a primeira fase do estudo, volta aqui, a segunda fase do estudo, volta Vai aqui. dando notícia, a pro povo terceira fase saber. do estudo, volta aqui. Tá bom, É já vou isso aí. chegar aqui com um relatório, assim, para apresentar. Isso, já traz aí a Isso. gente. Mandar um beijo para Andréia, que não pôde vir. Não é? Ela vai adorar. Mas Samuel, um beijo, Andréia. Da próxima vez você vem, hein? Na próxima você vem. Um beijo pra sua mãe também, né? Que tá aí assistindo, Tá bom. lindinha. É que ela tem um nome difícil. Tem, Laílce. Laílce. Ah, mas também tem o Bertaldo. Pois é. Imagina, Bertaldo e Laílce. E Kênia, pronto. A reunião Isso aí completa. tranquilo. Muito obrigada, viu? Obrigado. Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe. Obrigada. Boa tarde. Gente, até a próxima, viu? Tchau, obrigada. Tchau, Bertaldinho sempre azul, não esquece.